né? Eu espero que vocês estejam todos ótimos depois do feriado, fim de semana, né? Bastante descanso, bastante brincadeira, né? Agora, né, nós estamos iniciando a semana, agora é hora de estudar, né? Então vamos iniciar nossa semana de estudos com bastante alegria, bastante animação. Já estamos chegando, né, na reta final quase, né, desse ano, né, desse semestre, né? Então não vamos perder o foco, vamos continuar nossas atividades com bastante empenho e carinho e capricho, tá certo? Então vamos lá, ó. Então hoje nós vamos iniciar o último bloquinho de atividades antes da atividade avaliativa, antes da avaliação final, né? Então vamos prestar bastante atenção. MF, professor Djalma Pimentel Britizal, 23 de novembro, o ano é 2020, hoje é segunda-feira. É a professora Silvana do primeiro ano C, que é a sua turma, né? E o seu nome completo aí abaixo, com bastante capricho, seguindo todas aquelas orientações, né? Espaço, capricho, né? Espacinho entre os nomes, certinho? Então vamos lá. Hoje nós temos alfabeto maiúsculo, tá? Alfabeto maiúsculo somente, com as vogais circuladas, né? As vogais A, E, I, O, U, certo? Agora nós vamos resolver aqui a atividade de matemática primeiro, tá? Hoje nós vamos iniciar com matemática primeiro, tá? Resolver as adições e subtrações. Veja aqui que nós temos adições e subtrações. Então, adições é juntar, subtração é retirar. Como que nós percebemos quando é adição, quando é subtração? Nós temos que prestar atenção nos sinais, né? No sinal de adição, que é, né, uma cruzinha assim entre os números ou do lado, e o sinal de subtração, que é o risquinho, tá? Tem que ficar atento na hora de fazer as continhas, atentos aos sinais, tá certo? Então, aí nesse exercício hoje, nós temos adição e subtração no mesmo exercício, então tem que ficar bastante atento. Resolva as adições e subtrações. Aí no número 1, ó, nós temos dois bonecos de neve mais um boneco de neve, tá? Dois bonecos de neve mais um boneco de neve. Então, você vai usar qual método? Aquele que você achar melhor. Quando nós temos números pequenos que dá para colocar na mão, pode colocar nos dedinhos. Quando nós temos um número maior que não dá para contar assim tudo na mão, às vezes você pode se confundir, aí a gente usa o lápis, o palitinho, o prendedor, aquilo, tampinha de garrafa, aquilo que for cômodo para você, né? Que for mais fácil, tá? Aqui, nesse exercício de hoje, pode usar os dedinhos, tá? Porque os números são pequenos, tá? Quantidades pequenas, tá? Então, aí nós temos dois bonecos de neve, então vou juntar, mais um. Então, vou ficar com 1, 2, 3, tá? Coloco o numeral 3 aí. Aí, nas demais, vai prestando atenção nos sinais, tá? Quando for sinal de menos, você não vai juntar, você vai retirar, tá? No sinal na continha de menos, nós colocamos primeiro, né? Aparece primeiro um número maior. Vamos fazer aqui uma de menos, ó. Aqui, ó, a número 4, tá vendo? A número 4 também são bonecos de neve. Olha lá, no número 4 nós temos 3 bonecos de neve. Deixa eu colocar isso aqui. 1, 2, 3. No número 4 nós temos 3 bonequinhos de menos, de neve, menos 1. Tá certo? Menos 1. Quer dizer que eu vou retirar 1. Aí eu fico com quantos bonecos de neve? 1, 2. Daí você coloca o número 2 na resposta. Então tem que ficar atento no sinal de mais, no sinal de menos. Mais juntar, menos retirar, tá?
Em seguida, escreva por extenso, que é escrever o nome do número. Você já tem aí o número, né? O algarismo, né? Você já tem o algarismo, o numeral, né? No caso, é o numeral. Aí você vai escrever o nome dele na frente, ó, o numeral, ó, o número é 0. Então, você vai escrever 0. Você vai escrever 1, tá? Com bastante capricho. Agora, nós vamos para a apostila. Na lição de casa 7, pessoal, essa página aí é deitada. Não teve como eu tirar uma foto bem nítida, então você vai abrir a apostila. Eu vou lendo e você vai olhando na sua apostila, tá? Lição de casa, número 7. Deixa eu chegar pra trás. Leia os nomes das histórias a seguir. Depois, circule os nomes daquelas que têm bruxas entre suas personagens. Então, nós temos aqui algumas histórias. Deixa eu chegar assim. Isso. Nós temos algumas histórias, tá? Contos de fadas. Algumas delas têm bruxas. Então, o nome da história, a história que tiver bruxa, você vai circular. Tá? Por exemplo, ó, Chapeuzinho Vermelho. Na história do Chapeuzinho Vermelho, tem alguma bruxa na história do Chapeuzinho Vermelho? Pensa bem, tem bruxa na história do Chapeuzinho Vermelho? Deixa eu pensar. Na historinha do Chapeuzinho Vermelho tem a Chapeuzinho Vermelho, tem o caçador, tem a vovó, tem o lobo. Não me lembro de nenhuma bruxa, então você não vai circular Chapeuzinho Vermelho, tá? Aí você vai pensar, a Bela Adormecida, que é a segunda história. A Bela Adormecida, vamos pensar nos personagens da Bela Adormecida. Tem a Bela Adormecida, tem o príncipe, tem a mãe, a rainha, o rei e tem a bruxa que lança o feitiço na Bela Adormecida. Então você vai circular a Bela Adormecida. João e Maria. João e Maria, né? Qual a história do João e Maria que se perdem na floresta, encontra a casinha de doce, nessa casinha tinha uma bruxa, né? Então você vai circular João e Maria, tá certo? Pinóquio. Deixa eu ver se eu me lembro aqui de Pinóquio. Pinóquio tinha o Gepeto, Pinóquio tem a fada azul, Pinóquio tem o burrinho, mas não tem bruxa. Não tem bruxa, tá? Então, você não circula Pinóquio. Cachinhos Dourados, tem bruxa? Não. Cachinhos Dourados são os ursos, né? Branca de Neve e os Sete Anões, tem bruxa? Temos a bruxa, né? A bruxa que tinha inveja da Branca de Neve porque ela era muito bonita, tá certo? E o Patinho Feio, tem bruxa? Não tem, tá? Então, preste atenção, circula somente as histórias que tem bruxas, tá certo? No número 2, você é capaz de descobrir o nome de outra história que tem bruxa? Pesquise e escreva no quadro abaixo. Aqui, viu, pessoal? Nesse quadro vermelho aqui, tá? Você vai pensar em outras histórias que tem bruxa, tá? E escreva o nome de uma história aí que tenha bruxa, além dessas aí acima, tá ok? A lição de casa é essa, é bem simples, é só ler, pensar na historinha se tem bruxa ou não e circular aquela que tem bruxa, tá? Muito bem, lição de casa número 8. Leia os nomes das histórias a seguir. Depois, pinte apenas os nomes daquelas histórias que tem príncipes e princesas entre as suas personagens, tá? A mesma coisa da lição 7, só que aqui nós vamos pintar as histórias que tem príncipe e que tem princesa, tá certo? Vamos ver aqui, ó. João e o pé de feijão. Na historinha João e o pé de feijão nós temos príncipe e princesa? Não, nós não temos príncipe e princesa em João e o pé de feijão.
A Bela e a Fera, nós temos príncipe e princesa? Sim, nós temos príncipe e princesa. Nós temos a Bela, né, e a Fera, que no início da história ele é uma fera, depois, né, que quebra o feitiço, ele vira príncipe novamente. Então, sim, tem príncipe e princesa. Então, circule a Bela e a Fera. Cinderela, tem príncipe e princesa? Tem, né? Cinderela é a história daquela moça que usa o sapatinho de cristal, que vai ao baile, né? Que a carruagem era uma abóbora, tá certo? Então, tem sim, tá? Príncipe e a princesa. Então, circule Cinderela. Os três porquinhos, tem príncipe e princesa? Não. Os três porquinhos tem os porquinhos, tem o lobo, né? São os personagens principais. Então, não tem príncipe e princesa. A Bela Adormecida? Sim, nós temos o príncipe e a princesa. O príncipe que dá o beijo na Bela Adormecida para ela acordar. Tá? Aladim. Nós temos príncipe e princesa, né? Nós temos a princesa Jasmine no início da história, tá? O Aladim não era um príncipe, ele era um plebeu, um ladrão. No final da história, ele vira um príncipe, tá? No final, como ele se casa com a princesa Jasmine, ele vira o príncipe Aladim, tá ok? O príncipe sapo tem. O príncipe sapo tem príncipe e princesa? Tem? Não. Tá? Cachinhos dourados também não. Aí em seguida, qual príncipe, número 2, tá, gente? Qual príncipe ou princesa das histórias encantadas é seu favorito ou sua favorita? Aqui nós temos vários príncipes e várias princesas. Você tem algum favorito? Um príncipe favorito ou uma princesa favorita? Pode escrever aqui no espaço, tá? Escreva por que você fez essa escolha. Por que você escolheu esse príncipe ou esta princesa que você escreveu? Você escreva aí o porquê, tá? É uma resposta pessoal sua, porque ela é bonita, tá? Porque a história é legal. Elabora uma resposta aí baseada no que você acha de verdade, tá, gente? A sua opinião conta muito, tá? O príncipe sapo. Eu não me lembro dessa história, eu me lembro da princesa e o sapo. Que o sapo era um príncipe, né? Então, não. Então, tá, gente, a lição de casa foi essa. Número 8, pesquisa aí alguma outra história que você queira saber se tem príncipe, se tem princesa, tá? Fica à sua vontade, tá certo? Se tiver alguma história aí que você não conheça, que você ainda não ouviu, tá? Você pode me perguntar, mandar um áudio pra ti, uma mensagem, tá? Se alguma história que você não conheça, talvez aí eu procuro essa história e mando um link pra você poder assistir, tá certo? Então tá, gente. Um beijo pra vocês, até amanhã, tudo de bom, tchau!